Olá, mais uma vez. Nesse vídeo agora, que é o quarto dessa aula, a gente vai começar discutindo mídia, ensino e escola, né? Alguns aspectos críticos e de significado que a gente tem que discutir. Uma das grandes questões da mídia na escola é que muitas vezes a mídia na escola ela é tratada pelo seu conteúdo factual, né? Como assim pelo seu conteúdo factual? Eu, por exemplo, uso um filme da era da escravidão para discutir a escravidão, simplesmente, né? Ou, por exemplo, eu uso um vídeo, um filme, por exemplo, que fala sobre o uso de drogas ou psicoativos diversos para discutir o uso dos psicoativos, né? Eu raramente trato a mídia como um indexador de conteúdos, né? Raramente eu trago, eu discuto a mídia a partir das suas questões políticas e estéticas, né? De como isso pode contribuir para o processo de ensino, né? E o que eu quero dizer com isso, né? É que a gente não precisa usar o texto, seja esse texto visual, seja esse texto videográfico, seja esse texto escrito, apenas como um exemplo de algo, né? A ideia seria que eu pudesse produzir esse texto de forma a construir a partir daí a minha visão desse processo midiático, né? E não necessariamente usar o texto como modelo de produção. Não que o modelo de produção não deve existir, mas encarar um texto, seja ele qual for, em qual mídia, apenas como modelo de produção, é você cortar dali algumas possibilidades de reflexão que poderiam acontecer, algumas possibilidades de ensino que poderiam acontecer, né? Por exemplo, as peças audiovisuais que a gente falou, elas são ali para reflexão sobre conteúdo, muitas vezes, né? Questões técnicas dessas produções são um pouco discutidas, né? Como determinados grupos sociais apresentam, que momento do filme eles aparecem, que tipo de enquadramento é dado para eles, né? Que tipo de iluminação é dado para eles, que tipo de roupa eles vestem, que tipo de fala eles se colocam, né? Como essa construção é feita, né? E outra coisa que é muito interessante a gente pensar é que a gente promove experiências midiáticas na escola que às vezes estão muito longe da efetiva prática midiática fora da escola. Isso acaba gerando um precipício entre as duas interações e elas acabam sendo desmotivantes, né? A motivação midiática na escola ela fica artificial, né? Ela deixa de ser natural como é a interação midiática no mundo real. E a tentativa de naturalizar isso na verdade, trazer esse interesse que o aluno já tem no seu mundo real para dentro da escola, né? Ou seja, a gente tem que evitar as práticas midiáticas que reforçam antigas práticas de ensino, como foi citado na aula anterior, né? O website que apenas me permite responder lacunas e preenchimentos de gramática, como a gramática tradicional daquele livro me permite, né? Ou seja, eu estou pegando uma velha mídia, não é isso não, e estou transportando numa nova mídia, sem necessariamente usar os potenciais dessa nova mídia. Ou seja, eu tenho uma mídia que ensina versus uma mídia que é feita para ensinar. E, na medida do possível, um bom trabalho de mídia na escola tende a aproximar essas duas coisas e tentar diminuir a distância entre elas o máximo possível. Talvez, dependendo, cada uso midiático é um contexto diferente, talvez essa distância não possa ser totalmente reduzida ou zerada, mas quanto mais eu conseguir aproximar essas duas práticas, melhor. Se a gente pensar nos aspectos essenciais dessa aula, hoje nós discutimos os modos de linguagem, como são seus usos, são socialmente reconhecidos nos diferentes sistemas semióticos. A gente discutiu que a comunicação é o resultado da interação entre o contexto de cultura e de situação, que não existe uma comunicação monomodal, né, e que quase tudo que nós fazemos são baseados em escolhas que significam dentro de diferentes formas de significar que são conjuntas. A gente discutiu que existem mídias massivas, onde a interação entre o indivíduo e a mídia ela é limitada, interações pós-massivas, que elas podem ser de caráter mais colaborativo. Não é isso? A gente aprendeu que a mídia não é inocente, nem a mídia que nós produzimos é inocente, e que o receptor não é passivo, tanto nós quanto o nosso próprio receptor não é passivo, né? E que os formatos, eles nos obrigam a ter uma série de escolhas que sim, que comunicam, e eu não posso jamais perder isso de mente.
né? Então, dessa forma, a gente vai acabar essa unidade com uma atividade no qual a gente vai usar um recurso do fórum de discussão no Moodle. Uma parte dessa atividade será individual, outra parte será em grupo, né? Então é importante a gente ir lá para o fórum, a gente vai postar o nosso exercício individualmente e depois no mesmo ambiente a gente vai ver a análise que os colegas vão realizar do nosso exercício. Tá? E é importante a gente discutir os resultados de um do outro para essa colaboração efetivamente existir e a gente poder ter uma pitadinha dessa colaboratividade no nosso ambiente. Tá? Eu agradeço muito, esse é o fim da unidade 2, aula 1, e obrigado pela participação, nos vemos na próxima aula.